Bom dia a todos. Hoje é um prazer muito grande contar com o professor Antônio Sérgio Petrilli, que é professor titular do Departamento de Pediatria da Unifesp, chefe do setor de Oncologia aqui da Unifesp, foi graduado na Unicamp, fez mestrado, doutorado em livre docência aqui na Unifesp, e ele tem, na história dele, o legado dele é o que ele construiu no GRAAC. Ele foi o fundador do GRAAC e que ele chama de uma aliança entre universidade, empresariado e sociedade civil contra o câncer infantil. Tem alguma semelhança assim com a Fundação Oswaldo Ramos, a diferença é que ele é uma organização civil, que não é uma fundação, e tem todo o sistema de prestação de contas para a sociedade, que é um pouco diferente das fundações. Eu só queria, antes de passar para o Dr. Petrilli, trazer alguma notícia, como sempre temos feito, sobre a pandemia, né? Então, nós continuamos melhorando, assim, aqui no Brasil todo, não é só no estado de São Paulo, e, curiosamente, na América Latina toda a América Latina, incluindo todos os países da América Latina, está decrescendo o número de casos, mesmo considerando que a variante Delta tem predominado em todos esses países. Aqui no Brasil está bem claro que ela está predominando. Teve até um aumento recente assim, do número de pessoas do nosso entorno que têm a doença, mas uma doença de forma mais leve do que a variante Gama, que era anterior. Tem um indicador, quem pode ver isso no New York Times, eles atualizam isso todo dia, enquanto na Europa, nos Estados Unidos, ainda continua com um platô alto. Aqui, o indicador que nós podemos usar bem claro aqui em São Paulo é o número de pacientes em terapia intensiva, que em março desse ano chegou a 13 mil pacientes internados em terapia intensiva, e agora tem estável assim, entre 2.000 e 2.500. Para citar Ipaussu não tem nenhum caso tem 14 mil habitantes, não tem nenhum caso ativo de Covid em Ipaussu. Chegou a ter 200 casos ativos e lá faleceu 48 pessoas numa população de 14 mil habitantes, o que dá uma pessoa em cada 300, um óbito em cada 300 pessoas, um perfil igual dos outros lugares. Assim. Não falta vacinas, né? Então, até o intervalo entre a segunda e a terceira dose foi encurtada de 12 para 8 semanas. Começou a vacinar, teve aquela polêmica da vacinação das crianças, dos adolescentes de 12 a 18 anos, isso foi resolvido, elas estão recebendo a vacina regularmente, e 90% da população elegível para vacina no Brasil já recebeu a primeira dose, 60% a segunda dose. Mas por que está caindo no Brasil ou nos países da América Latina, ou até na Índia, os países do hemisfério sul e no hemisfério norte ainda tem um platô alto, em função da variante Delta, é um mistério, assim, ninguém sabe responder muito bem, e tem a proposta de começar a vacinar crianças com menos de 12 anos com a vacina da Pfizer, 1/3 da dose da vacina da Pfizer, com 2 tomadas também, com intervalo menor, intervalo de perto de um mês, e que ainda não foi, isso ainda não está regularizado aqui no Brasil, e acho que não tem nenhum país ainda que já iniciou essa vacinação. Então, só para falar sobre a situação que está muito mais sob controle, está tudo funcionando mais ou menos normal. Quem tiver interesse em ler o que aconteceu durante a pandemia, lê o livro do Albert Camus, que é da peste. Ontem eu li ele várias vezes, e ontem eu li um dos últimos capítulos, um dos últimos parágrafos, onde descreve exatamente o que está acontecendo agora, a forma como nós estamos nos comportando, as preocupações que nós temos, são exatamente aquelas que ele descreveu no romance que foi escrito, acho que em 1948, fugiu agora da cabeça. Mas obrigado, Petrilli. Essa é só uma introdução sobre o que está acontecendo com o Covid, que nós estamos bastante envolvidos. Uma honra mesmo contar com a sua presença aqui. E muito obrigado mesmo. Muito obrigado também por toda a sua colaboração com a Fundação Oswaldo Ramos, a colaboração mútua que nós tivemos durante todo esse tempo. E parabéns, assim, pela sua história e pelo legado que você deixa, que agora está tudo, parece tudo bonitinho, tudo fácil, mas eu lembro quando você começou no GRAAC, uma casinha, e foi crescendo. Muito obrigado, doutor Medina. É sempre um prazer estar presente aqui no Instituto do Rim.
que é um lugar que a gente admira muito, tem bastante contato com as pessoas que convivem aqui, que trabalharam aqui, eu não vou citar nomes, porque foi uma situação muito agradável. O doutor Medina, em especial, acho importante agradecer, e vou dizer só uma coisa que uma vez ele me falou, sempre foi uma coisa de conversar, perguntar, porque, como eu disse, eu não era aqui da faculdade de medicina, né? E eu me lembro quando trazia os problemas, tinha dificuldade, um dia eu conversei com ele, ele tinha sido diretor do Hospital São Paulo, ele falou para mim, queria falar uma coisa para você, você nunca responde os seus pepinos na hora, assim, pega o negócio, põe na gaveta, espera uns 2 a 3 dias e depois você vai ver, resolve sozinho ou tem outra cara. Eu nunca vou me esquecer disso, né? Foi uma coisa assim que a gente às vezes tem aquela ansiedade de querer resolver logo de cara. Então, eu aprendi aqui que essa palavra aliança está na universidade, porque na universidade tem os professores, tem todo o pessoal que conhece, que sabe medicinas, que se desenvolve, tem as pessoas que ensinam a gente também a resolver os problemas da instituição em todo. E falando de juntar com a instituição privada e a comunidade, na luta contra o câncer pediátrico. Eu escolhi esse nome porque eu acho que foi importante mostrar para o nosso pessoal que existe essa chance de fazer GRAAC versus o IOP versus mais a Unifesp, e eu vou explicar um pouquinho o que a gente fez com isso. Então, eu acho que toda vez que a gente pensa um desafio que a gente tem, eu aprendi também, essa apresentação, na verdade, ela ficou muito mais aprimorada com o tempo, porque era para pedir dinheiro, além de qualquer outra coisa. Toda vez que você vai atrás de dinheiro, e o Medina também é bom nisso, é muito importante, as pessoas querem saber para que você quer o dinheiro que as pessoas querem dar. Então, por exemplo, eu tinha que conseguir, na época 91, 92, nós só tínhamos umas casinhas, e eu ia junto com umas pessoas que nos indicavam o diretor do banco e um voluntário, e a gente tinha que vender o peixe. E esse peixe, ela vem essa curva do grupo da Sociedade Internacional de Oncologia, e eu dizia para eles, 80% das crianças do mundo vivem nessa faixa aqui do vermelho. Tem uma sobrevida de 20% a 30% do câncer infantil. Enquanto 20% das crianças do mundo vivem aqui, nessa faixa das melhores opções. E nós estamos na vida em relação ao trabalho que pode oferecer para curar o câncer da criança. Então, se a gente focar aqui mais ou menos em 91, 92, que é mais ou menos o tempo que a gente começou tudo, a gente tinha muita coisa para fazer. E a principal proposta era a gente entendia que isso eram chances desiguais. Quem vivia num país melhor, com um câmbio maior, tinha mais chance de viver do que quem não tinha. Então, a proposta que a gente levava para todo mundo, gente, se vocês vierem com a gente, a nossa proposta é essa, é diminuir a diferença. A gente conseguir oferecer tratamento adequado e chegar numa melhoria para a criança brasileira. Então, quando a gente tinha que apresentar isso para as pessoas que queriam realmente doar ou ajudar a gente, e a gente entender, a gente tinha que mostrar um cenário. Então, isso também aprendi. Quando você vai pedir alguma coisa, ou quando você vai propor alguma coisa, você tem que mostrar o cenário, onde você está e para onde você vai. Então, eu estou falando isso, parece que alguém do mercado de propaganda e marketing. Não, era um médico oncologista que não sabia coisa nenhuma disso e que você vai aprendendo. Mas se você não aprender, você às vezes bate a cabeça, perde tempo e não consegue o que precisa. Então, o câncer, ele é curável em 60%, 70% dos casos, tem uma taxa de incidência relativamente fixa, mudando por proporção na idade. A estimativa de casos novos no Brasil era em torno de 11 mil casos, e na época, metade dos casos, ou menos disso, chegavam aos centros de tratamento, sendo que em torno de 20% a 30% morriam sem chegar aos centros de diagnóstico e tratamento. Então, para a gente poder melhorar a cura, tinha que pensar em diagnóstico precoce. Muitas pessoas, muitas crianças morriam, por exemplo, se você tem tumor cerebral, que é o tumor sólido mais frequente na criança, a maioria morria em coma, em convulsão,
porque muitas vezes eram áreas que não tinha tomografia computadorizada do cérebro, não tinha ressonância e não tinha a menor ideia que uma convulsão pudesse ter um tumor cerebral dentro. Então, ensinar como fazer o diagnóstico e oferecer melhores condições de tratamento. Então, essa era a proposta. E o que a gente tinha na época para mostrar? A gente precisa desenvolver esses objetivos para aumentar a sobrevida. Diagnóstico precoce e educação, profissional e população. Então, nós estamos numa universidade, é aqui que a gente vai começar, desde o aluno, o residente, fazer campanhas, fazer palestras, inúmeras palestras que a gente fez, ensinando diagnóstico, por que uma mancha roxa, por que um caroço no pescoço, por que uma massa grande no rim, tudo que podia ser. Mas precisava, uma vez fazendo o diagnóstico, ter melhores recursos dos hospitais, dos centros de atendimento. Então, eu me lembro que aqui na Escola Paulista, quando eu vim também, tinha um caso de tumor, por exemplo, no osso, tinha que pegar um artigo de revista publicado, pegava o artigo e tentava fazer. Não tinha experiência nenhuma. Mesmo o grupo da Hemato, que estava aqui para tratar uma leucemia, tinha dificuldade, não tinha um remédio. E a gente tinha, então, que lutar por novos hospitais e centros de tratamento. Então, eu falava, você precisa me ajudar. E ninguém, na época, queria ajudar direto o governo. Então, foi fundado o Grupo de Apoio à Adolescência, uma organização não governamental, legalmente constituída. E, na época, quem fez a organização foi até o pai de uma criança nossa, do Mato Grosso, que era advogado. Então, fez essa parceria com a universidade, que vocês conhecem muito bem. Então, quando eu apresentava, pela primeira vez, se entendia que uma universidade podia ir num banco e pedir dinheiro para um grupo de apoio para ajudar a universidade a tratar das crianças. E aquele dia ficou que a Escola Paulista, Departamento de Pediatria e o setor de Oncologia. Não é bem a primeira vez, mas ficou relativamente claro que a gente ia dar dinheiro para o grupo de apoio, que eram pessoas da comunidade, que eram empresários, que eles é que iam controlar o dinheiro, tá certo? Então, quando a gente veio para cá, Medina lembra bem, todo mundo daquela época, entre 80 e 90, as condições nossas eram muito ruins. Isso, põe um pouquinho, por favor. Inclusive, a amiga do Medina, da família dele, a Carla Dias, que me deu essas fotos. Desde a época, ela era enfermeira, e nós tínhamos gente muito envolvida, pessoas que queriam muito ajudar o trabalho, né? E às vezes não tinha pijama, às vezes não tinha remédio, às vezes não tinha... obrigado. Às vezes não tinha como pegar um catéter. E o que era mais triste eram as greves. Quem faz oncologia sabe que a criança tem uma média de 1 ano de tratamento. E tinha dia que tinha greve, virava os colchões e não podia internar ninguém. Então, realmente, você ficava com uma situação muito ruim. Então, a proposta para poder melhorar essa situação era construir uma área que pudesse ser a área de atendimento. Então, essa casinha, na época, a gente dividiu com a área de nefropediatria, que ficava em cima, e a gente embaixo. E aí começou, em 92, o setor de oncologia do Departamento de Pediatria da Unifesp. Eu sempre que vou para o exterior, eu vejo que eles gostam muito da memória. Então, eu acho legal mostrar isso aí, sabe? Assim, como que a gente era há 30 anos atrás, o que acontecia? E muita gente que sai daqui, a gente monta muita gente, vai para áreas que a gente foi dar aula no restante do país, chega lá, as situações são essas ainda hoje, parecidas em muitos lugares, não é? Então, quando começou assim, vocês veem que a gente tinha uma área com 3, 4 cadeiras para quimioterapia, a Cristiana, a enfermeira, fazia a quimioterapia, preparava numa pia, essa era a nossa brinquedoteca, que vocês vão ver, muitos conhecem do GRAAC, que agora, por causa do Covid, foi fechado. O Flávio, o Luiz e a Nájila, que eram grandes companheiros desde então. Então, eu peguei isso também do Comitê Social da Sociedade Internacional de Oncologia, e que gosto dessa palavra, aliança. Eu usei ela a vida toda. E acho que é isso mesmo que a gente tem que ter. Essa história de juntar a família, os profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde da Unifesp. Então, de um lado, família, pais, voluntários, era a GRAAC. E com voluntários, com empresários. E do outro lado,
profissionais de saúde, instituições, sociedade, olhavam o GRAAC para olhar a Unifesp. E a Unifesp e o GRAAC se espelhavam porque a gente vendia, olha, eu tenho a Unifesp nas costas, eu sou Unifesp, eu sou professor, tenho neurocirurgião, se tiver um problema renal, eu tenho o pessoal do rim, e nós podemos oferecer para a criança menos favorecida socioeconomicamente um trabalho adequado para melhorar a sobrevida. E quem vai receber o dinheiro é o GRAAC, que vai administrar, e que, graças a Deus, em 32 anos, nós não tivemos uma vez um problema assim, de escândalo financeiro, desvio, e sempre, todo ano, é muito colocada como pessoa, uma entidade de segurança para se investir. Hoje a gente também é top of mind para investir, tudo isso porque é a credibilidade, né? O americano gosta de falar accountability, né? Isso, se você um dia pisa na bola, você perde para sempre o seu projeto. Então, é fundamental estar sempre muito na linha para que a gente pudesse receber doações vultuosas, pedir para o governo, fazer projetos para o governo, e a gente juntando tudo, foi a ideia de fazer todo mundo puxando para o mesmo lado, colocar o UIOP. Então, veja, tinha para as pessoas, o que a gente quer? É uma doença curável, que no Brasil ainda não consegue fazer, para a maioria do SUS, para oferecer qualidade de vida. Então, essa foi uma filosofia que a gente sempre juntou todo mundo. Muitas pessoas, muitas empresas ajudaram. Eu ponho algumas aqui, e a partir de 93, 94, a gente acabou organizando uma organização que é o GRAAC, Captação de Recursos, e que começou a organizar-se para ter sócios, para fazer projetos. Em 93, a gente entrou no primeiro Mac Dia Feliz, que foi uma pedra de virada nossa. Foi muito importante ter o McDonald's com a gente. Em uma época, o dono, o Gregory Ryan, escreveu um folheto endossando o GRAAC, e aquele folheto a gente levou para um monte de lugares, mostrando quem é que estava com a gente. Porque, às vezes, quando você não é muito conhecido, quem era conhecido na época era a Escola Paulista. Mas ficou combinado que nós não podíamos usar o nome Escola Paulista para captar recursos. Então, a gente tinha que captar em nome de GRAAC. E aí a gente precisou crescer o nome para poder seguir onde a gente está. Então, no final de tudo, eu vou mostrar para vocês que surgiram esses dois prédios. E o nome mesmo é Instituto de Oncologia Pediátrica, GRAAC Unifesp. Vamos ver um pouquinho disso, então. Como que o GRAAC funciona? Como a gente estava falando um pouquinho antes, o hospital ele foi construído predominantemente com doações. Tem muito pouco de dinheiro público aí. É muito pouco dinheiro público. Uma ou outra emenda parlamentar que se conseguiu, mas o grosso foi, por exemplo, a Fundação Orça, foi a Biolab, foram laboratórios farmacêuticos como a Roche, muita gente, bancos que nos deram dinheiro. Quando o hospital ficou pronto, a universidade, o hospital ficou pronto, o GRAAC, que tinha um conselho que era constituído por empresários e voluntários, ele chegou para a universidade, nós falamos assim, sem prejuízo da nossa autonomia administrativa e financeira, o GRAAC oferece à universidade a operacionalização técnico-científica do hospital, o IOP. Esse é um pouco a chave importante, que foi, como não dependia, o terreno era do GRAAC, o dinheiro que se conseguiu não era público, nós não tínhamos obrigatoriedade de obediência total à universidade, como às vezes tem algumas situações aqui. Essa independência, tanto do lugar onde a gente construiu, com o dinheiro que a gente construiu, permitiu que a gente elaborasse dessa forma. Nós queríamos, o mais importante foi ter essa autonomia do hospital. Então, a universidade falou assim, legal, a gente dá autonomia administrativa e financeira, vamos fazer um acordo, um convênio, e o setor de oncologia do Departamento de Pediatria da Escola Paulista passa a ser dentro do hospital do GRAAC. E o diretor técnico do hospital é o chefe do setor de oncologia, que vai ser a pessoa que vai salvaguardar a imagem do hospital, da universidade junto ao hospital. Então, isso ficou bem bonito, escrito, limpinho,
sem discussão, pessoas dos dois lados participando na época, o Ulisses, o Benjamin Coppel, o Hélio Egídio, o procurador, o doutor Jacinto, Paulo Antério Barbosa, um monte de pessoas fizeram a 200 mãos esse acordo. E então o GRAAC ficou assim, como capaz de contratar pessoas, de comprar remédio e de fazer uma série de coisas que foi muito importante para poder não precisar passar tudo pelo setor público. E isso fez com que, então, fosse uma organização não governamental, privada, e que pudesse, então, participar como a grande administradora desse hospital. Então, essa diferença entre hospital público governamental e não governamental, ele é muito claro aqui. E aí ele passou a ser uma OCIP, uma organização de cunho público, não governamental. E entre elas é uma associação civil, uma sociedade civil. Tem alguma dúvida aqui? Tem alguma diferença? Outra coisa que foi interessante é que a universidade, naquela época, era difícil conseguir isso. Passar para um outro lugar e, independente financeiramente de controle das pessoas, mas que usasse o nome da Unifesp, né? Então, você vê que no prédio está escrito na frente. E isso foi uma barreira bem legal que foi desenvolvida e que o RIM já fazia isso de alguma forma na frente com a fundação Oswaldo Ramos, que a gente sempre seguiu várias coisas, só que o modelo nosso de administração ficou diferente. Então, nós aprendemos muito com a fundação, como eu disse, eu tinha muito contato com Medina, muitas vezes a gente conversou com o doutor Arthur e Oswaldo Ramos mesmo, menos contato, mas foi muito legal a evolução e as trocas de conhecimento, tá bom? Quando a gente vai para frente, eu não vou mostrar inteiro, mas o que foi muito importante é o que vocês têm aqui também, é fazer a profissionalização da administração. Se a gente fica no coração, se a gente fica na cabeça do médico, se a gente só fica decidindo sozinho, a gente não consegue organizar. Então, o mais importante, eu repito, é aqui, né? A Assembleia Geral, o Conselho que existe, administrativo e fiscal, agora tem o CEO e a Superintendência, Desenvolvimento Institucional, Administrativa, Voluntariado e a parte da Superintendência Médica, tá bom? Então, esse lado tracejado fala com a universidade. Tem um conselho diretor do hospital e fala com a Unifesp. Eu creio que esse modelo tem dado muito certo aqui nesse campus. E várias pessoas vieram conversar com a gente durante essa jornada. E eu acho que existe mesmo um caminho importante, porque o dinheiro do SUS não vai mudar. A gente não vai conseguir sobreviver só com o SUS. Repito, o governo fala em 60-40. Você tem que ir atrás dos 40% da saúde suplementar. E para a oncologia e para outras especialidades, a parte de filantropia, ela é oferecida pelo SUS. Quem atende pelo menos 60% de SUS pode ir atrás da filantropia. Pode ter sócios, pode fazer projetos, pode ter eventos, pode fazer campanhas, pode conseguir dinheiro de onde for. E isso vai ajudar na sustentação, no desenvolvimento tecnológico e no crescimento do hospital, sem dúvida. Esse é o nosso conselho hoje, o presidente é o Sérgio Amoroso, é o primeiro em cima à esquerda, o Jacinto é um dos fundadores também, eu trouxe para cá, a gente cuidou dos filhos dele no começo. Você tem que trazer, no começo, quem quer envolver, tem que trazer amigo, amiga, o padrinho, não sei quem, todo mundo entra na dança. Tinha muita gente que saía da mesa minha, assim, quando eu chegava, tinha que mudar de mesa, porque sabia, lá vem o Petri que vai pedir alguma coisa ou falar alguma coisa, o chato, mas não estou brincando, é verdade, tem que ter muito isso. E agora, recentemente, uma pessoa que está dando um pouco do boa de força foi esse Alexandre Costa, da Cacau Show, né? E ele, às vezes, se você tiver um cara de bom poder aquisitivo mais forte ainda dentro e entrar pela causa, ele, por exemplo, reformou 2 enfermarias, 2 áreas grandes que a gente fez para pacientes de convênio. Então, o hospital ficou com essa 20% a 30% de leitos para serviços suplementares,
suplementar, eu vou mostrar, e o restante do SUS, sem prejudicar o SUS. Isso que é muito importante, tá bom? Se quiserem interromper, na mesma hora. A gente aprendeu também esse negócio de planejamento estratégico, a gente nunca entendia na vida, mas depois que a gente fez, juntando pessoas, discutindo, a gente viu claro que a ideia, o plano era para de 2012 a 2020, era ser reconhecido como centro de referência sustentável de ensino, pesquisa, diagnóstico e tratamento do câncer prioritariamente para crianças e jovens de baixa renda, promovendo impacto na assistência à saúde. Então, elevar as curas, isso aí eu deixava na minha sala e era tão bom, porque vinha uma pessoa nova, vinha uma visita, vinha um médico novo, eu chegava perto disso e falava assim, ó, é isso que nós somos. E é verdade, a gente é isso que a gente é, se a gente fizer um bom planejamento estratégico. E uma das coisas interessantes é isso aqui, ó. A gente pôs gestão da marca, fortalecer a imagem a partir do desempenho e do modelo institucional, prestar contas da atuação e dos resultados, interna e externamente. Cara, a hora que você tem isso no seu planejamento, você chega para o colega e fala assim, o que você vai fazer aqui? Você é a imagem do GRAAC. E nós temos que fortalecer a sua imagem. Você tem que manter a imagem do GRAAC cada vez mais forte. Todo o desempenho, todo o esforço, todo o envolvimento que você tem com a instituição passa pela sua parte na composição da imagem. E isso foi muito bom, porque as pessoas também se sentem envolvidas. E a coisa mais difícil, às vezes, é você mostrar, principalmente para a juventude hoje, é o sentimento de pertencibilidade, né? Como que eu me sinto aqui dentro? O que eu tenho que fazer aqui dentro, né? E uma das coisas importantes com isso é que você, às vezes, coloca para a pessoa a motivação dela do propósito, né? Eu percebi que, passaram-se os anos, o pessoal, alguns aí me chamavam para falar sobre a great place to work, né? Onde que você podia trabalhar bem. E diziam o seguinte, olha, hoje, com a crise, está difícil de pagar bônus para as pessoas, para os executivos. Então, uma das coisas que as pessoas querem é desenvolver a capacidade do propósito no indivíduo que trabalha na instituição. E isso tem umas coisas bonitas que eu também fui estudar, que vocês gostam de ler, é o Ikigai, I-K-I-G-A-I, Ikigai. Ele junta, né, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sei fazer bem, aquilo que eu sou remunerado para fazer e aquilo que eu faço que falta no mundo. Quando junta tudo isso, é o propósito. Então, no câncer, no rim, uma série de situações, a gente tem muita razão para trabalhar e melhorar a vida das pessoas, e isso é o nosso propósito, que nem sempre tem uma remuneração adequada financeira, mas a pessoa se envolve e a instituição briga pelo projeto e pelas coisas. E aí isso é fundamental hoje em dia no Brasil, a gente ter essa gestão da marca, prestar contas, envolvimento, principalmente um trabalho em equipe forte que merece atenção, né? Então, a unidade Pedro Toledo, que é essa que veio em segundo lugar, ela veio depois. Então, rapidamente, é esse o ciclo, né? Em 91, a primeira casinha, Maquitia Feliz, depois foi o prédio, esse primeiro prédio, depois a gente inaugurou a brinquedoteca, e 2013 foi a segunda pedaço, que foi muito importante porque onde a gente colocou a radioterapia, que é o que 40% das crianças recebem radioterapia. E na época a gente tinha que mandar para o UAS, tinha que pedir favor para outras pessoas, até que a gente conseguiu. E aí foi bonito essa discussão. Nós, médicos, aí eu era meio porta-voz, tem que fazer a cabeça do conselheiro que tem que gastar um dinheiro, mesmo que seja... O pessoal discutia que a gente conseguiu, onde está o prédio branco ali, o terreno da prefeitura. E ele era mais comprido e mais estreito. Depois tinha o maior para trás, que ainda está lá. Todo mundo queria esperar para construir no grandão, só que ia ser um dinheiro enorme. A gente provavelmente ia levar anos para conseguir. E a nossa necessidade imediata era a radioterapia. Então, foi discutido muito
argumentação do corpo clínico com a organização do hospital. E isso fez chegaria à conclusão que valia a pena investir. Foi muito bom, porque até hoje nós não conseguimos chance de fazer o outro prédio. E também os leitos que foram feitos nesse primeiro prédio foram suficientes para acalmar o volume de leitos e logo ofereceu a chance de ter a radioterapia. Então, esse diálogo entre o profissional e o empresário numa mesa de reunião, a gente tem que se envolver. E nós não podemos deixar, o médico tem que estar presente, tem que estar junto. E ele, às vezes, ele fica achando que é mais fácil deixar os outros administrarem e depois a gente fica reclamando, eles e nós, não pode. Eu acho que é uma coisa de estar junto. Você interfere, você conta. Às vezes você chegava na reunião, você levava um baita de um caso bonito, os caras quase choravam na reunião de ver o que eles tinham aprovado. Nossa, isso nós estamos fazendo aqui, né? Então, é uma das coisas muito bonitas. A Silvia Toledo é uma das nossas biologistas moleculares e fala isso. O dia que nós fomos pedir um sequenciamento, um sequenciador, na reunião ela diz, eu fui flechada de tudo quanto é lado. Mas, no fim, quando você põe para funcionar e mostra os resultados, eles ficam muito contentes. Tem mais uns minutos, acho que eu estou indo razoável. Então, eu não vou entrar mas é um hospital absolutamente completo hoje. No começo, quando a gente pensou no Hospital Azul, vamos chamar, a gente tinha ideia até de pôr o centro cirúrgico dentro do Hospital São Paulo, de fazer uma parceria. Mas, aos poucos, a gente conseguiu mais dinheiro, e aí o Sérgio Amoroso um dia foi uma coisa boa, porque ele entrou e conseguiu doar perto de 3 andares, e a gente foi para o prédio inteiro, pondo o centro cirúrgico no GRAAC. E isso foi fundamental, essa autonomia, porque faz com que a gente não dependesse de outras coisas. Então, nós funcionamos de um jeito muito interessante. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma criança que tem um problema renal, e hoje a gente busca o pessoal da pediatria. Muitas vezes a gente procurou vocês. Se teve problema, por exemplo, no laboratório, em uma determinada época, a gente veio para cá. A gente tem um problema de banco de sangue, a gente tem o nosso, mas tem a da Colsan. Então, tem serviços, né? A neurocirurgia, o neurocirurgião é o Sérgio Cavalheiro, que é da universidade. Ele vai lá, ele opera um cérebro dentro do GRAAC, com residente, com médico, do grupo deles que trabalha lá. Então, é muito bom para também treinar residente. Os nossos pacientes do SUS são operados por professores, por pessoas. Então, a vantagem que a criança tem do SUS, e de uma forma geral, é incrível, porque ela está sendo operada por médicos do Einstein, do Sírio, de tudo quanto é lugar, que hoje a gente nem mais fala isso, porque a gente ficou tão feliz de... É a mesma coisa fazer um transplante renal aqui. Não precisa falar que é do Einstein ou do Sírio, né? Nós conseguimos, com o passar dos anos, dar ao paciente do SUS uma situação de ter orgulho de estar fazendo no rim, no GRAAC, as condições melhores que são possíveis para esses pacientes. Então, a ideia foi sempre tem o residente, tem o preceptor, a ideia foi sempre fazer um hospital colorido, esse é o nosso pronto atendimento. Quem tiver, todo mundo já conhece, quem não conhece está convidado. Isso foi em 98, prestes ao hospital primeiro ficar. Viviane Sena, tivemos uma reunião indicada por uma amiga para fazer a primeira brinquedoteca, Seninha. Depois isso aí virou cartão postal do hospital e virou política pública com a professora Erondina, lá, a Erondina vereadora, e isso hoje é uma das coisas mais legais que foram. E baseado nessa humanização do atendimento, todas as áreas ficaram. Nós tínhamos começado a quimioterapia fazendo em cadeiras separadas, em corredores, e aí virou a quimioteca, o nome nós que criamos lá no hospital, e aí essa Fundação Jair, na época, era a Fundação Orça também, gente com dinheiro, pondo dinheiro para poder fazer. E muitos empresários querendo colocar o dinheiro aonde desse visibilidade. E isso é legal a gente aprender também. Ninguém quer dar só por dar. E você pode aprender a dizer, ó, você dá, o seu nome vai estar em tal lugar, seu nome está não sei o quê, vai aprender tal. No comecinho, né, a gente ia lá meio, dá uma moedinha, dá um pouquinho de dinheiro para tratar de criancinha pobre.
Isso você não sai do primeiro degrau. Então, hoje, a moderna filantropia é ganha-ganha. Hoje você tem que entrar num lugar, se é um empresário, que você vai ter visibilidade da sua responsabilidade social. E muitas vezes é isso que depois essas pessoas usam para poder fazer completamente a sua divulgação como uma empresa envolvida. E muitos depois participam de jantares, compram mesa para os funcionários, doam coisas da empresa. Então, é fazer o pessoal da sociedade civil se engajar. Aquela coisa assim, eu estou dentro, eu estou conseguindo participar, eu não sou eu que sei tratar a criança com câncer, mas eu ajudo quem sabe tratar, então eu estou curando crianças com câncer. Então, hoje a sociedade civil está propensa a fazer isso. Se você mostrar boa organização, se você lembrar de dizer obrigado, se você lembrar de trazer para ver onde ele pôs o dinheiro, se você lembrar de prestar contas, você consegue um aliado que vai se engajando sempre. Antigamente, né, a gente tinha as crianças para colher um líquor, uma medula, era sempre muito chato. Tinha que agarrar, pôr aquele lençol para dobrar. Hoje é tudo sob sedação. É uma sala no ambulatório, tem custo, o anestesista, a enfermeira, mas é uma área de excelente oferecimento de humanização de atendimento. Essa linda fisioterapia foi conseguida também com estímulos fiscais do BNDES. Era um empréstimo grande, que acho que foi a Volkswagen, a Mercedes. O BNDES exigia que um valor X tinha que ser colocado num projeto filantrópico. Então, nós conseguimos um dinheiro bom, fez uma fisioterapia muito bom com esse dinheiro. A gente usa bastante, né, o treinamento. Desde 2003, o pessoal falava, muda esse slide, é velho, fazer o contrário. É importante que fique aí, que a gente já faz isso há muitos anos. Então, esse é um dos bonecos que a gente trazia dos Estados Unidos para ensinar a criança como coloca o porta-ocate. Então, se vem uma criancinha, uma enfermeira, para enfiar uma agulha aqui, então, nessa hora, eu estou, por exemplo, para as crianças, olha, mas eu estou vendendo esse peixe para um banqueiro, nessa hora eu já percebo que o cara está assim no banco, né? Assim, você imagina você deitadinho e vem uma enfermeirona grandona enfiar uma agulha no seu peito. Né? E a gente faz isso no GRAAC. A gente não deixa a criança ficar apavorada. A gente treina. Então, isso aí é enganação da gente? Não, é que nunca ninguém precisa se preocupar. Não é que nunca, né? Eu estou falando, é bom se preocupar com isso. Você vai lá, presta atenção, o cara fica muito simpático à sua causa. O cara sai de lá, agrada, você tem vontade de ajudar na reunião. Se você vai lá e não participa muito, faz um projetinho do monte, que você sai e entra mais 10 lá. E como que você vai ganhar dos outros 10, 20 que estão pedindo? Então, quem quiser começar, ou quem está começando, ou quem quiser mudar, é fundamental envolver quem está. E você não está contando mentira. É muito importante mostrar isso aqui, que a gente ensina, né? Então, por exemplo, é um sucesso total você falar desse aparelho aqui, ó. Esse aqui é o saposcópio, né? Quer dizer, tem uma médica aqui e tem um monte de residente em volta aprendendo uma lâmina de mielograma. Então, é um laboratório que aprende leucemia, tem um monte de gente. Então, é um hospital de residência médica, ensina a gente que, além de fazer o atendimento aqui, a gente faz a multiplicação do conhecimento. Então, nesses anos todos, o GRAAC formou mais de 200 pessoas que estão por tudo quanto é canto do Brasil ajudando. Isso também é um jeito muito bom, porque eles querem isso. Essa máquina de aféres, né? Essa doutora Paula, é a nossa unidade de transfusional. A gente tem bastante uso dela, porque o transplante a gente faz em muitas crianças, no hospital só de criança com câncer, e essa unidade ajudou muito a gente com a instalação dela. Esse é o nosso quarto andar hoje, do prédio branco, prédio novo, que está muito bem organizadinho assim para o convênio, sabe? Então, o convênio vem e, sabendo, por exemplo, que hoje a gente tem a Joint Commission, foi uma coisa muito boa, a gente agora foi recertificado, e tem instalações boas, tem humanização, tem qualidade, a gente tem conseguido trazer os convênios, que ajudam muito
mesmo competindo com outros lugares que têm oncologia pediátrica, a gente tem que tentar trazer ao máximo para poder equilibrar aqueles 40, 60. A gente hoje acho que consegue uns 30. Ano passado eu não acompanhei muito. Então, você vai ver, eu vou mostrar um quadrinho, quanto a mais que a gente ganha quando trata convênio. E isso aí foi uma interferência do conselheiro, que veio e falou, mostrando todo o problema, falou, o que precisa então? Precisa melhorar a enfermaria do convênio. Então, o cara veio e doou para isso. Tem uma placona lá, o nome dele, a enfermaria. Né? Mas e também a gente precisa saber pedir, porque se a gente não souber pedir, a gente não sabe ganhar e o cara, eu vou dar dinheiro para quê? Se tem mais 200 que podem pedir melhor que a gente, tá certo? E aqui, a quimioterapia, a quimioterapia ficou separado, menor, mas é o 5º andar do convênio. Então, essa aqui está fechadinha. A outra, as crianças gostam muito de ficar tudo aberto, um anda para cá, para lá. Essa aqui ficou mais individualizado no 5º andar do convênio. O que de forte a gente tem? Essa terapia intensiva, certo? Essa é uma das coisas que lá no hospital, a doutora Daphne e o grupo dela, tem um número muito grande, são 12 leitos, 11 para 12 leitos, mas eles atendem no hospital inteiro. Agora, na fase do Covid, foi uma coisa muito boa, quadros muito graves, e a gente tem de tudo. Só para dar um exemplo, essa criança, ela veio de Guarulhos com 500 mil leucócitos no sangue periférico. Então, uma leucemia, um hiperleucocitose, estava em insuficiência renal, insuficiência respiratória, estava chocado. Então, ela conseguiu, no GRAAC, logo o nosso pessoal da UTI chamou o pessoal da hematologia e o pessoal da ANEF, né, que foi o nefro das crianças lá da pediatria. A gente tem 2 ou 3 dessa marca Prisma, né, dessa máquina aqui funcionando. Tem os respiradores adequados, tem o separador de células, a centrifugação. Então, tomando todos os cuidados e fazendo a medicação, ela recebeu methotrexate intratecal dentro do líquor. Porque se você faz quimioterapia, mesmo que seja corticoide, na veia periférica, você explode essas células e tem uma tempestade metabólica ainda maior e muito mais dificuldade de tirar. Então, aí entra o oncologista, o intensivista junto, o infectologista junto, e fazendo o metrexate no líquido, vai havendo a passagem do metrexate para a circulação sistêmica e a lise das células tumorais se faz mais lentamente. Não sei se dá para ver, aqui no saquinho, tem muitas vezes assim, a gente vê um líquido leitoso, assim, que fica a urina, porque é a lise tumoral de uma célula tão grande, e aí a gente conseguindo ter a expertise, em 7 dias essa criança tinha baixado os leucócitos, estava com a função renal restaurada, e aí ela entra num protocolo agudo de leucemia, com todas as drogas, uma chance enorme de ser curada. O diagnóstico foi tardio e por isso que chega nessa situação, tá bom? Então, precisa ter uma boa UTI. A gente tem um centro de radiologia muito bom, o doutor Henrique Lederman é o nosso líder aí, temos ressonância, tomografia, e ele está sempre inventando coisas novas. Nosso centro de transplante de medula, nós temos hoje 12 leitos, 6 leitos e 6 leitos do outro lado. Tem um centro de preservação, de criopreservação, que tem uma quantidade enorme de medulas estocadas, a gente estoca para São Paulo também, quem faz transplante no São Paulo, essa Olga, e colhe de todos os lugares. A especialidade nossa é criança pequena em transplante. Então, desde o ilíaco, fazer a férese no autólogo, sangue de cordão umbilical, doador de fora. A gente tem no Redome, hoje existe uma rede nacional, né, de doadores. E internacional também, tem criança nossa que tem hoje células de criança que foi coletada em Barcelona, Alemanha. Então, isso é muito legal. E ver também o transplante foi aumentando. Hoje está perto uma média de 80 transplantes por ano, só para criança com câncer. E essa aqui foi a principal, vamos chamar assim, é um gostinho bom que a gente tem. Como a gente pensou no futuro, né? Como a gente foi fazendo a cabeça para como a oncologia em 20 anos, em 25 anos, 30 anos, como ela evoluiria.
Então, a gente tem uma grande cabeça, a doutora Silvia Toledo, e eu dei todo o apoio, acreditei, porque eu não entendia nada de biologia molecular naquela época. Ela saiu da genética aqui da escola, e o lugar onde ela está, agora está bem ampliado, era para ser uma lanchonete, uma tirinha assim, do hospital lá de cima, no 8º andar. E hoje a gente tem, inclusive, um sequenciador, que foi muito bonito essa questão. A gente podia aplicar para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e para o Fundo Nacional. E propomos um aparelho e levamos para o Conselho. E ela foi defender o aparelho dela dentro do Conselho. E, no fim, os empresários aprovaram a vinda do aparelho, que era com dinheiro doado. A gente conseguiu, a doutora Clélia, várias pessoas ajudaram, e tinha um projeto de manutenção, e com também os insumos para tocar o projeto. Então, é legal você ver dentro do Brasil, acho que vocês têm aqui também, mas não é tão comum, e é bonito valorizar, como, às vezes, pela ciência e pela pesquisa, você envolvendo outras fontes, você consegue ajudar a comprar e pôr o seu laboratório e a sua instituição nos pontos mais elevados de desenvolvimento. E há pouco tempo atrás, tinha uma criança no ambulatório, o pessoal estava começando a quimioterapia e a criança não respondia ao tratamento. Ela está tratada como baixo risco. Aí foi falado, é melhor fazer o sequenciamento dessa menina. E aí foi feito o sequenciamento e encontrou um gene que realmente era de resistência. Foi mudado a droga, acrescentado uma droga, e essa criança começou a responder bem. Então, isso é medicina do futuro. É medicina precisa. Você vai encontrar qual é o que está errado, qual é a translocação errada, qual é a fusão errada, e vai colocar a droga que vai te ajudar a fazer esse paciente sobrepor a resistência e curar a criança. E isso a gente tem aí condição de fazer, tá bom? Então, descobrir por que uma criança de menos de 2 anos ou 2 anos tem um osteosarcoma no fêmur, quando isso é uma doença que é dos 15 anos. Então, foram encontrados vários genes diferentes no sequenciamento, que provavelmente no futuro vão implicar em tratamentos para isso, que ainda a gente não tem todas as drogas, mas é o caminho do futuro. E isso é o nosso ouro, é o banco de tecido, que hoje está bem maior que isso. Esse slide tem uns 2, 3 anos, onde a gente tem biópsia do tumor, do tecido em volta, da medula, do sangue, e isso faz com que a gente tenha a chance de, colocando contra o prontuário, a evolução clínica, descobrir exatamente essa relação entre a bancada e a clínica, né? Fazendo a tal da translational research e hoje usando o sequenciamento para poder fazer a droga e fazer a medicina precisa. Então, isso no GRAAC, em criança com câncer, é da América do Sul que tem maior volume de amostras e de gente, de publicações, e quando você vê a literatura, é a nossa instituição a que mais cresce. Eu tenho 9 minutos. É isso. Então, só para mostrar algumas coisas bacanas também quando a gente precisa saber comprar. Aqui, quem deu essa ideia foi o Sérgio Cavalheiro. Então, todo mundo conhece ele, e tinha dificuldades naquela época, isso aqui já tem uns 10 anos, na estruturada de receber uma doação e de montar no São Paulo. Então, nós conseguimos com um navegador norueguês, e acabou vindo para cá, e ele tinha mania de ir no centro cirúrgico, tirar foto e doava as coisas, e ele falou, meu sonho aqui o que você tem de sonho, né? Então, um cara super rico, tem uma fundação na Noruega, era isso aí, era uma Brain Suite. Então, a gente tem tudo o que precisa, o navegador, precisou fazer o novo revestimento do piso e do hospital, porque aqui tem uma ressonância magnética portátil. Então, durante a cirurgia, né, ele opera um sequenciador e depois, ao final, ele coloca, essa criança foi colocada com a cabecinha dentro dessas 2 aletas e você tem a chance de tirar uma radiografia para ver, por exemplo, se ele conseguiu tirar tudo. Isso diminuiu em 30% a recidiva, porque eles tiram, veem, não vai nem além, deixa uma sequela e nem deixa resto de tumor, porque muitas vezes eles fazem cirurgia com o microscópio, né, navegando dentro do cérebro, e aí ele pode fazer a ressonância. Tem alguns
lugares que tem a ressonância do outro lado, na sala conjunta. Aqui não, essa daí é feita dentro da própria sala. Então, isso é bem novidade. Então, você percebe, grupo de apoio, a criança recebe Maquidia Feliz, e cacete, tem um baita de um centro cirúrgico, com muita coisa bonita sendo feita. E aí tem que ser valorizado, mostrado, né? Para a gente poder ver que as pessoas acreditem e que as pessoas doem para o GRAAC. Hoje o GRAAC tem mais de 300 mil pessoas que doam uma média de R$17, R$20 por mês. Mas precisa cada vez mais saber que isso é importante. Olha, essa última coisinha que eu vou mostrar é feita em comparação, junto com a turma da oftalmo, o Dr. Luiz, e antes a doutora Clélia. Isso aqui são os retinoblastomas nossos, né? E aqui, a gente fazia antes a colocação desse catéter dentro da artéria femoral, criancinha de 6 meses, 2 anos, e a gente antes levava lá no São Paulo, e conseguia com o Zé Roberto, o pessoal levava anestesista nosso, uma baita de uma confusão, mas fazia, até que a gente conseguiu um dinheiro para comprar esse arco cirúrgico vascular. E aí foi uma coisa doida. O Zé Roberto da vascular, ele coloca esse catéter e leva o catéter até dentro da artéria nutriente do oftalmo e injeta quimioterapia. E aí o tumor enxuga e muitos deles não precisam tirar o olho. E a criança fica com o olhinho, muitas vezes recupera parte da visão e tem uma chance muito grande de curar, porque você coloca a quimioterapia dentro do olho, e isso são muito poucos lugares. Eles foram treinar no Memória e foram treinar na Pensilvânia. E para mostrar essa parte da radioterapia, né, que eu falei, basicamente uma das poucas no estado está voltado para criança. Né? Então, a gente tem uma estrutura de um aparelho muito bom, ele faz a irradiação baseada em imagem, MRT. Então, com a tomografia, com a ressonância, o físico calcula, junto com o radioterapeuta, a área a ser irradiada. E isso protege a área sã. Então, poupa tecidos normais de uma criança que provavelmente vai ser curada e tem, no futuro, chance de viver melhor. Então, os aparelhos tradicionais, muitas vezes, têm campos que envolvem áreas sãs também em volta. E esse é um aparelho que ajuda demais. E você tem a fixação, ele faz a volta a todo o paciente e consegue irradiar 40%, 30%, 40% das crianças, e muitas delas recebem anestesia. Está vendo aqui o carrinho? E outras conseguem fazer anestesia, maiores não precisa, e outras pequenininhas, tem o pessoal da enfermagem, da psicologia, que consegue acalmar as crianças e não precisa fazer anestesia. Então, esse é um centro que nos ajudou muito. Uma coisa paralela, mas que também foi fundamental, foi a nossa relação com o McDonald's. E a relação com o McDonald's, a gente construiu essa Casa Ronald. Além de um dinheiro grande para a construção do prédio, essa casa é de pacientes que vêm de fora, né? É aqui na Alto Paulista, perto da Pulsão. Tem quartos muito bonitos, são 30 quartos, tem área para anfiteatro. E, para fechar, só mostrar isso para vocês. Todo o projeto, até 2019, né, você vê que, trabalhando cerca de 80% para o SUS, você tinha mais ou menos 17 milhões de arrecadação em 2019. A proporção é mais ou menos a mesma. Convênio, com 20%, dá 31%, tá certo? Pesquisa, então a despesa bruta operacional 116. E o déficit, então, hospitalar era 65 milhões, tá certo? Então, para cobrir isso aí, para continuar atendendo o SUS, isso é muito importante, você tem duas saídas. Ou você aumenta um pouco mais o convênio e o SUS te permite chegar até 40%, ou você arruma uma outra fonte, senão você tem que cortar o SUS. E o que a gente faz há muitos anos é essa origem de receitas não hospitalares, para custeio hospitalar, né? Então, por exemplo, 2019, mais ou menos 88 milhões, sendo que perto de 20% é o custo disso. Pagar funcionário, pagar empréstimo, correio, banco, um monte de coisa. E o fonte principal, olha qual é? Doações. Sócios e que doam mensalmente ou a cada 3 meses, 4 meses,
mas vocês veem receitas no McDia, vendas do bazar, empresas investidoras, eventos, relacionamento institucional, campanhas e projetos, doações de pessoa física e jurídica. Então, tem um grupo muito grande de doações a mais, que fazem com que a gente possa cobrir. Então, aqui na Borges Lagoa, na Cena Madureira, você sabe, um pouco antes de chegar na Domingos, tem à direita um prédio azul, e ali fica todo o pessoal nosso, tem perto de 80 pessoas trabalhando ali, tá bom? Qualquer coisa que precisar mais disso aí, é só contatar direto a Tami, tem o telefone que eu posso dar com o maior favor, e ela vem fazer palestra aqui, já fez uma vez, e estamos às ordens para dividir isso aí, tá bom? Resultados, eu fico por aqui, só para mostrar que os nossos números realmente melhoraram muito, leucemia, linfoma, toda a parte final a gente tem, né? Muito interessante, mas não cabe muito aqui, eu vou só deixar esse último gráfico aqui que eu queria mostrar, tá certo? A gente conseguiu, em 2012, 2013, subir a nossa porcentagem para 70%, 75%, tá bom? E essa era o que a gente pretendia. Como vocês são grandes doadores futuros, nosso plano futuro ainda chegar lá, e tem um material aqui de política para fechar 30 segundos, tá bom? Será que ficou assim? Quem ficou? Está escrito, né? Tem como aumentar o som? O som Tem a... Adhere to the intracranial chemotherapy. Fantastic. Tio, por que você está falando inglês se o GRAAC é aqui no Brasil? É verdade, né? Não preciso. O GRAAC atende mais de 3 mil crianças de todo o Brasil todos os anos. 70% vão crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Um dos melhores hospitais para crianças com câncer fica no Brasil e precisa da sua ajuda para continuar existindo. Conheça tudo. É você que faz o GRAAC. Obrigado. Eu queria, antes de passar a última palavra para o Petrilha, primeiro agradecer, né, em nome de toda a disciplina de nefrologia, aqui da Fundação Oswaldo Ramos, e também anunciar a próxima reunião, que é na semana que vem, é o Dr. Lúcio Pacheco. O Lúcio Pacheco, ele é um cirurgião que faz transplantes de fígado, ele é um cirurgião do Rio de Janeiro, foi presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e ele foi transplantado de fígado há menos de um ano. Ele vai falar do outro lado, a visão do cirurgião como um paciente transplantado. É uma questão importante que muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do paciente, e ele vai trazer essa experiência que ele teve sendo um paciente transplantado e ele um transplantador. Então, Petrilli. Queria agradecer muito a Medina, muito obrigado por o senhor estar presente. A gente fica muito feliz, né? Eu sempre sou de outra universidade, eu estava apontando, agora vou comemorar a formatura de 1970 na Unicamp. Quando vim para cá, fui super bem recebido nessa universidade. E eu queria muito ser professor daqui. E quando eu estou saindo, eu saio dizendo assim, puxa, deu realmente para realizar e deu para montar uma visão de mundo que a gente aprendeu lá fora e trouxe. E acho que a única coisa que tem para falar é assim, vamos que acreditar que dá para fazer, entende? O brasileiro pode, consegue fazer. A gente só ouve, às vezes, muita coisa ruim, fica muito desanimado. Aqui é o lugar que, se fizer um pouquinho, a gente vê o resultado, principalmente para o jovem. Às vezes você fica reclamando do país, mas é onde existe realmente o impacto de qualquer estímulo que você faça, qualquer trabalho a mais. É claro que precisa se dedicar, precisa acreditar, precisa fazer parcerias, precisa se juntar a outras pessoas para que a gente possa conseguir as coisas. Mas vale a pena e o impacto é maior, tem mais espaço para a gente se realizar. Muito obrigado e acreditem.